Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Cleio e hoje eu quero conversar sobre como que os jovens não valorizam a oportunidade que eles têm. Então, se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo, não, na descrição do vídeo você só encontra o link para se tornar membro e vamos então ao vídeo em si. O que acontece? Estava na sala de aula essa semana, passando a matéria, né? Passando a matéria pelo Estado, o que o Estado exige. E beleza. Terminado de passar a matéria, tem a parte dos exercícios, e aí, como todo bom professor faz, ele acompanha a sala para ver quem está fazendo, quem não está fazendo, quem está acertando, perguntando quem está com dificuldade, quem não está com dificuldade. E aí, nessa brincadeira, tinha um aluno que só ficava olhando para trás, que não sei o que. Aí chegou na hora de resolver os exercícios, ele não resolveu. Aí eu sentei do lado dele e falei, filho, você só ficou olhando para trás, querendo conversar e não sei o que. Tive que chamar sua atenção pelo menos umas 3 vezes na aula. Chego aqui, você não escreveu nada no livro, não tem dúvida nenhuma. Será que na hora que chegar a prova paulista, a prova bimestral que eu tenho que passar para você, você vai acertar tudo? Você vai tirar nota? Ah, professor, que não sei o que. Sabe qual que é o problema, filho? É o seguinte, eu sou professor, eu tenho minha função de passar a matéria. Só que aí nós temos um problema. Por quê? Porque você não estuda, não quer estudar, vai sair da escola sem aprender nada, e aí você futuramente vai chegar e vai falar que o sistema educacional não presta. Seu pai vê, todas as pessoas na sociedade vão olhar e vão dizer assim, ah, o sistema educacional não presta. Tá, mas a questão é, você quer aprender? Porque senão, cara, eu vou ter que levar você para cavar uns buracos comigo nas férias, para você começar a dar valor, né? E querendo ou não, essa é a realidade, porque muito se exige, porque o sistema governamental, porque o governo, porque a escola pública é ruim. Bicho, todos os professores que eu conheço se esforçam para dar aula. Todos, assim, eu posso dizer. Tem aqueles que já estão no sistema há muito tempo e tal. Já trombei com muito professor que não se atualiza, que não procura evoluir. Então eu já trombei sim com professores ruins, né, ou que não buscam se atualizar. Mas em geral, todo professor que eu conheço é bom. Porque se depender assim da direção, da coordenadoria e dos professores, cara, toda a escola tiraria nota 10. Se dependesse da dedicação da parte gestora da escola como um todo. Se dependesse deles, somente deles, toda a escola ia tirar 10. O problema é que existem muitas variáveis no sistema educacional e uma delas são alunos, pais, né, e ordens que vêm de cima. São 3 coisas que entram na variável de uma boa educação. São 3 coisas além da gestão escolar, né. Então, por exemplo, ao mesmo tempo em que eu sentei e conversei com esse aluno que não presta atenção na minha aula, na mesma semana eu tive alunos que me perguntaram sobre a diferença entre epidemia e pandemia. E aí eu fui lá e expliquei dentro do grego. Então, olha que loucura. Ao mesmo tempo em que eu tenho um aluno interessado em aprender, que vem tirar uma dúvida com o professor de língua portuguesa sobre o tema, eu tenho um outro aluno, cara, que não tá nem aí com a paçoca. E aí quando as provas, quando as notas chegam, quando chega na hora de tirar de fazer passar nas provas, que agora são provas exigidas pelo governo, a prova paulista, por exemplo, um título de uma delas, o aluno vai mal. E aí a culpa é de quem? É da escola? Ah, porque a escola não engajou o aluno. Ué, como assim? Eu não consegui ensinar um aluno? Peraí. Eu consigo ensinar, e isso serve para qualquer coisa, tá, gente? Você consegue ensinar uma pessoa disposta a aprender, mas você não consegue ensinar uma pessoa que não está disposta a aprender. Ponto. Simplesmente ponto. Quando a gente entender isso e a gente começar a agir dessa forma, as coisas vão melhorar. Então, eu entendo que o cara que não quer estudar, ele não tinha que estar na escola. Tinha que estar no mercado trabalhando, tinha que estar numa obra cavando buraco. A moça que não quer estudar tinha que estar trabalhando em um ofício que ela conseguisse. E fim de papo. Porque esse negócio de,
o aluno que não quer estudar, e aí a gente tem que ficar correndo atrás, isso, aquilo, não dá certo, mano. Eles, na verdade, em geral, esse tipo de aluno, ele atrapalha mais. Por quê? Se você me colocar com 10 alunos querendo aprender, eu passo o material e mando de acordo com vai. Deu um motorzão V8 para mim, acelero e vai. Agora, se você me der uma bicicleta, bichão, vai ser mais demorado. Se eu tiver que ir a pé, muito mais. Então, o que acontece? Se você tiver 10 alunos numa sala que são excepcionalmente esforçados, meu amigo, a gente pega, engata e vai com o assunto, ensina um monte de coisa, vai com coisa além da matéria. Mas se eu coloco junto com esses 10 alunos, 20 alunos, mais 20 alunos ou 25 alunos, entre esses 10 que fazem, mas não atrapalham, mas também não são os gênios, não são os esforçados, e você coloca 10 a 15 alunos que não estão nem aí para nada, esses 10, 15 alunos, eles conseguem atrapalhar a aula, não precisa nem ser 10, 15, mas pelo menos 5 alunos, eles atrapalham a sala toda. A sala toda. E aí o que acontece? Aquele professor que conseguiria mandar conteúdo e mandar conhecimento e seguir a sala a 100 por hora, ele reduz a 2 km por hora. E quem nessa situação é que mais sofre? Não é nem o professor. Quem mais sofre nessa situação, e é de quem eu tenho pena, são esses alunos esforçados que querem se desenvolver. Então o sistema educacional, ele tinha que rever isso, né? Teve um deputado aí que começou a querer desenvolver uma lei, tentar aprovar uma lei por aquele aluno que for muito problemático, desobediente, expulsão, né? Bicho, isso aí não era nem para estar sendo discutido, cara. Reprovação por nota, tinha que ser reprovação por nota e reprovação por, né, falta de engajamento. Reprovação por nota, tinha que ter reprovação e expulsão de escola. Eu fui expulso da escola porque eu não queria estudar. Eu tirei nota ruim, né? Aí você ia ver o negócio andar. A questão é, por exemplo, eu tive uma experiência um tanto engraçada. Reunião de pais. É muito engraçado isso daí. A gente que é professor, eu tive uma reunião de pais pela primeira vez, né? Então tem aqueles pais que estão preocupados com os filhos e tal. E, eu sou pai de tal pessoa e tal. Não, vamos lá. Não, bom aluno, tranquilo. Aí quando chega, eu sou pai de fulano de tal. Eu falei, vixe, cara, aí é complicado. É complicado. É complicado, né? É complicado. Então, assim, tem alunos que atrapalham a aula. E esse aluno, para eu não entrar em maiores detalhes, que também seria falta de ética, eu estava seguindo uma filosofia, que eu sou professor novo, eu estava testando algumas coisas. Então, como todo professor faz, ele passa a matéria, passa a explicação e dá os exercícios no final da aula. E algumas coisas, alguns alunos, eles vão rápido. Então, vão rápido. Eu falava, não, gente, 10 minutos para vocês trocarem uma ideia. Um erro meu como professor, tá? Descobri isso. Descobri isso da pior maneira, recebendo puxão de orelha de diretor. Diretor? Foi de diretor ou de coordenador? Não. Recebi puxão de orelha de coordenação por causa disso, né? E aí, nessa, um aluno, eu passo na aula e controlando o tempo de toda a aula, um aluno chegou, ô professor, mas o senhor não dava 10 minutos pra gente? Eu falei, bicho, eu te chamei a atenção 5 vezes durante a aula, e esses 10 minutos já se foram com você atrapalhando minha aula, porque você não fica quieto, não para e não interage. Né? Você não interage concernente à aula, você só atrapalha. Então, assim, os 10 minutos que seriam o tempo que eu estaria podendo dar para vocês, você já comeu ele ao longo da minha explicação, porque eu estou explicando, você está falando ao mesmo tempo. Aí eu peço para você ficar calado, aí você começa a discutir comigo, né, não discutir no sentido que ele é sem educação, um garoto super 10, mas começa a discutir comigo, falar, nisso passou 1, 2 minutos e eu perco o controle da sala. Né? Bom, mano, então assim, os 10 minutos foi dado. E a minha parte eu cumpri. Só que toda a sala tem que agradecer a você. Porque você atrapalhou minha aula, você não deixou minha aula fluir. Se você tivesse ficado pelo menos quieto, a aula tinha fluído, a gente tinha conseguido fazer as coisas no tempo certo,
E aí o negócio talvez andaria. Então, às vezes o cara não entende, o jovem não entende que ele falar enquanto o professor fala, ou ele bater de frente, ou ele querer conversar e ficar ele impede que a aula ande. Ele impede. Não é culpa da gestão. Não é culpa da gestão. Não é culpa minha. Eu estudo a matéria um dia antes, estudo a matéria para chegar preparado para dar aula. Estudo outras coisas para ter assunto para poder explicar, né? Inclusive, teve uma aluna que me foi uma aluna que me perguntou: "Professor, qual que é a diferença entre epidemia e pandemia?" Eu coloquei no quadro em grego. Eu coloquei um termo na origem do grego, expliquei a diferença entre epi e pan, dei origem de demia, né? Dei um exemplo de outras matérias, de outros nomes, papapá, e expliquei a diferença e ainda dei uma explicação conceitual qual que é a diferença, né? Geralmente, todo professor, o professor mais básico de língua portuguesa, formado em educação à distância, que não teve nem grego nem latim na escola, na faculdade, ele daria uma explicação assim: não, epidemia é isso, pandemia é aquilo. Não, eu fui no grego. Então, assim, falar assim, é falta de preparo do professor. Mentira. Mentira. Agora, por que a aula não flui? Por que o negócio não anda? Por causa daqueles alunos que não querem estar na escola e são obrigados a estar. E são obrigados a estar. Esses caras, por mim, sério, falo aqui, eu falo não só como professor. Eu falo que assim, o estudo, ele é uma coisa elitizada. É para poucos. A vida intelectual é para poucos. Entende? Quando você coloca um cara muito estudado com um cara que não tem interesse nenhum, não é nem não tem habilidade, mas não tem interesse nenhum, o que acontece? O cara que não tem interesse nenhum que vai evoluir, não é ele. É ele que vai atrapalhar o cara que é muito estudado. Entende? É assim que funciona. Né? Eu me lembro muito bem de um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu comprei um garrafão de vinho. Bicho, eu com 16 anos de idade, eu comprava uma garrafão de 5 litros de vinho, jogava na geladeira lá. Né? Nunca fui de beber destilado, sempre tive problema com cerveja, nunca gostei de cerveja. Não sei o que é ressaca, tá, gente? Mas aos 16 anos de idade ali, comprava um garrafão de vinho, colocava na geladeira, bebia um gole depois do almoço, bebia um gole antes quando acordava, tomava o café da manhã, comia o pão com alguma coisa e tomava um golinho de vinho e ia pra escola, né? Beleza. Aí, um dia eu inventei de comprar uma bebida estranha, um nome chamado cinzano. Pense num troço ruim. Aí eu comprei a porcaria do cinzano, bebi um negócio ruim, mas ruim. Aí eu falei, quer saber? Vou misturar um pouco desse cinzano com vinho, né? Misturo o cinzano com vinho, aí tira um pouco da amargor. O que aconteceu? Amargor foi tudo. Amargor foi tudo. A mesma coisa é quando você pega alunos bons. Alunos bons, quando eu digo aluno bom, não é o aluno que tira nota alta. Eu estou dizendo do aluno bom, é aquele aluno engajado, que participa da aula, que ele de fato quer aprender, mesmo que não seja a matéria dele, mas ele de fato quer aprender pelo menos o básico, pelo menos para tirar nota 6, 7, né? Talvez até conseguir uma nota mais alta porque ele é um aluno. Esse é o aluno bom. Aquele aluno mediano que não se esforça tanto, tira a nota mediana, se esforça quando precisa para tirar a nota, né? Que são os que não atrapalham. Mas quando você mistura o aluno bom, o aluno mediano, junto com aqueles que não querem fazer porcaria nenhuma, amarga tudo. Amarga tudo. E isso não é culpa do professor. Isso não é culpa da gestão da escola. Não é culpa. Não é culpa nossa. De quem que é a culpa? A culpa é do pai? Em parte sim. Em parte sim. 90% em parte sim. Mas também é culpa do Estado. É culpa do Estado que tenta enganar o povo. Como assim tenta enganar o povo? Se tem uma coisa que o Estado quer dizer, é assim, ó, educação para todos. Essa é a maior mentira que você vai ouvir de um político. Lembre-se bem disso. A maior mentira que um político pode te dizer é educação para todos. Quando um político chegar para você, e ele seja ele quem for, não estou dizendo de direita e de esquerda, estou dizendo de político, tá? Quando o político diz assim, educação para todos, saiba que ele está mentindo na sua cara, porque educação não é para todos.
E quando eu digo educação no sentido vida intelectual, porque educação, tratar as pessoas com respeito, isso aí sim é para todos. Né? Mas a vida intelectual não é para todos. Querer fazer uma faculdade não é para todos. Ser engenheiro não é para todos. Ser juiz, advogado não é para todos. Ser um escritor não é para todos. Ser um historiador não é para todos. Você vai ter aquelas pessoas que não têm essa habilidade. Ponto. Ponto. Então, quando ele diz assim, educação para todos, ele está mentindo para você. E por quê? Ele diz isso para ganhar a voz. Porque quem seria o idiota de dizer que é contra... Não, me diz. Olha para mim e diz, quem que seria o idiota de dizer, que político seria idiota de dizer que ele é contra a educação para todos? Ele seria escorraçado pela mídia. Ele perderia votos, todo mundo ia descer o pau nele. O homem que diz a verdade seria escorraçado. Porque a educação não é para todos. Como eu disse, tem pessoas que não têm habilidade para isso. Mas o que acontece? Então eles têm que manter o discurso de educação para todos. Inclusive eu, se eu virar político um dia, eu vou dizer isso, educação para todos. E saiba muito bem que eu estarei mentindo nesse momento. Tá? Mas o que acontece? O governo precisa dar estatísticas para as pessoas. E que estatística é essa? Olha, a evasão escolar caiu 30%. Mano, o que me adianta a evasão escolar cair 30%, 20%, 10% se você tem cada vez mais alunos saindo das escolas analfabetos funcionais? Lembra do rapaz que eu disse que não faz nada, só conversa, atrapalha um pouco minha aula, e aí não faz nada no caderno, não faz nada no livro, mesmo eu mandando conteúdo. Esse cara vai sair com diploma, não aprendeu nada, aí a família ou ele vai dizer, a educação na escola pública é ruim. Então, esse cara vai sair com diploma, e essa é uma verdade, ele vai sair com diploma, mas ele vai ser um analfabeto funcional, possivelmente. Ele vai ler uma coisa e ele não entende. Ele não sabe as regras básicas da língua portuguesa. É porque o professor de língua portuguesa era ruim? Não. Ele vai sair da escola sem saber nada de história porque o professor de história era ruim? Não. Ele vai sair da escola sem saber fazer cálculos básicos de matemática porque a escola era ruim? Não. Não é porque a escola era ruim. É porque talvez ele, no momento da vida dele, ele não valorizou. Talvez ele não tenha habilidade para essas coisas. E tá tudo certo. Eu tenho um amigo que é um excelente pedreiro, parou de estudar acho que na 8ª série. 8º, primeiro ano, alguma coisa assim, ele parou de estudar. E é um excelente pedreiro. O cara é um dos melhores pedreiros com que eu tive o privilégio de trabalhar. Mas a habilidade dele não é escola. Não é sala de aula. Não é livro. Tá? Então pode ser que seja esse caso. Pode ser que seja o caso dele sair da escola e depois de um tempo ele começar a valorizar o conhecimento. Que foi o meu caso. Foi o meu caso. Eu saí da escola sem saber o que era um objeto direto. Né? Se você me perguntasse quem que era o sujeito de uma frase, eu não saberia dizer. Hoje eu sei porque, né? Por acaso da vida, a matéria que eu mais odiava, uma das matérias que eu mais odiava depois das exatas, era a língua portuguesa. E hoje, eu sinto o quanto eu poderia ter sido melhor em língua portuguesa, né? Porque os professores, pelo menos os professores que eu tive de língua portuguesa, eram bons. Exceto a professora da 5ª série que me fez odiar essa matéria. Mas, em geral, meus professores de língua portuguesa sempre foram muito bons. Me lembro da professora Márcia, no Arlindo Fávaro, que ela falava as coisas. Pô, 2 coisas que eu me lembro dela. Falando, uma é que ninguém fala 100% correto, e a outra é ela falando sobre os Lusíadas, literatura e tal. Pô, eu lembro pouca coisa, mas eu lembro dela falando isso. Então, é um bom professor. Pô, tá na minha cabeça a imagem dela até hoje. E tá tudo certo, parceiro. E tá tudo certo. Só que, enquanto isso, o sistema educacional ele vai falindo, porque cada vez mais jovens não querem engajamento com a escola. E o problema é que os pais culpam a escola, quando na verdade o foco teria que ser no jovem. Opa, quem que é o culpado de não ter ido bem na matéria de língua portuguesa? É o professor por falta de conhecimento? Tá, pai, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos bater um papo? Vamos trocar uma história? Vamos trocar uma ideia? Será que é porque o professor é ruim? Tá. Pode ser que seja. Mas, vamos lá, o professor passou a matéria. A matéria no livro é difícil? Cara, se tem uma coisa que eu acho demais. A gente pode reclamar de tudo do sistema educacional paulista, brasileiro e tal. Mas os livros didáticos, eles são muito fáceis. E tá muito mais fácil agora. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, o negócio era um pouco... Não é que era mais difícil. Mas a abordagem era outra. A abordagem de agora, muito melhor. Muito melhor. Principalmente para a língua portuguesa, muito mais atraente do que era na minha época.
Eu digo que é muito mais atraente, porque, cara, eu olho para a matéria de hoje, para a língua portuguesa, eu me sinto na faculdade de jornalismo, né? É leitura de notícia, fotoreportagem, abordagem, é slide, é imagem. Na nossa época só era quadro negro, giz e texto e chicote no lombo. Então, a matéria está muito melhor. Está muito melhor de passar. A abordagem está muito melhor. Eu estou dizendo de língua portuguesa. Quiçá outras matérias, como história, matemática, muito mais fácil, porque, pô, a professora precisa explicar um exemplo de alguma coisa, ela pode puxar na internet ali do computador dela, jogar na lousa, jogar na tela e bronca. O aluno tá com dúvida num negócio fora da aula, ela pode pegar e jogar também e fortalecer. Ok? Então, o sistema educacional, ele conseguiu se atualizar nesse aspecto. Os professores, eu digo de dentro de escola, de 3 escolas que eu tô, que, pô, os professores se dedicam, a coordenação se dedica para melhorar, para aprimorar, para refinar os professores, né? E para puxar a orelha também. Mas a culpa não é só do professor. E o pai não pode se voltar contra o professor. O pai tem que se olhar para o filho dele. O pai tem que olhar para ele também. Falar, opa, peraí, será que eu estou errando alguma coisa com o meu filho? É isso. Tem que olhar. Ele tem que olhar, não é só colocar a culpa no professor ou na escola. Entende? Já trombei com o pai, já que falei, não, a escola tal é boa. Essa escola aqui também é boa. A questão é que tem que ver. A questão é que a gente tem que ver é como o seu filho se porta. Ponto. Sem choro nem vela. Né? Então não adianta a gente se lamentar, não adianta a gente chorar. A realidade é essa. Enquanto que o governo não parar para pensar, lembra o que eu disse no começo do vídeo? Enquanto o governo não parar a pensar, opa, vamos remover os alunos que atrapalham o andamento da escola, você vai ver o negócio andar. Você vai ver a educação melhorar absurdamente. Melhoraria uns 30 ou 40% só da gente tirar os alunos ruins da escola. Nossa, professor, mas essa é uma decisão muito radical. É uma decisão radical, mas necessária. Se não for feito, bicho. Se não for feito, é melhor que o cara saia da escola sem ter estudado do que ele sair com um diploma e não ter aprendido nada. Essa é a verdade. Talvez o garoto lá com 13, 14 anos de idade não quer nada com a vida, sai pra rua, que o pai fala assim, você não quer estudar. O que o pai vai falar? Vai trabalhar. E aí o moleque vai arrumar um trampo de servente de pedreiro, vai cavar buraco, na hora que ele estiver quebrando parede, fazendo uns negócios, aí ele vai estatelar os olhos e falar, opa, quer saber? Eu vou voltar pra escola. Né? Aí ele volta mais o que? Aí ele volta engajado. Foi o que aconteceu com o meu irmão. Eu tenho um irmão que parou de estudar com 14 anos de idade. Ele foi voltar a estudar com 35, 36 anos de idade. Ele voltou a estudar sozinho, não falou pra ninguém, não falou nem pra mim. Quando ele terminou, ele falou assim, aí Adolfo, terminei o ensino médio, agora eu vou fazer o curso de tal coisa da minha empresa, porque eu preciso. Né? Um cara que não tinha, meu irmão não tinha habilidade educacional nenhuma. Ele era mais velho que eu pedia pra ele me ajudar nas contas de matemática, o cara era horrível. Fazia tudo errado, velho. Não sei se era porque era pra mim, mas ele não fazia certo, ele não tinha habilidade. Uma excelente pessoa, mas não tinha habilidade, ele não tem habilidade intelectual. Assim, habilidades intelectuais para questões escolares. É uma pessoa super. De todos nós, é o melhor na família financeiramente, né? É o melhor, é o que de fato, assim, posso dizer, venceu na vida. Inclusive, eu tive que dizer isso pra ele. Tive que chegar pra ele e falar, velho, você quer ir embora de Leme por quê? Não, porque não sei o quê. Rapaz, de todos nós, você é o único que venceu na vida, pô. Você tem um bom emprego, você tem sua casa própria, você tem seu carro quitado, você tem sua moto quitada. Você tá reclamando o quê daí? Ele parou, pensou e nunca mais reclamou disso pra mim. Nunca mais. Ele inclusive até tentou levar eu de volta pra Leme, mas, né, o destino não permitiu assim. Então, mas ele não tem habilidades educacionais. Tipo, habilidades escolares. Se você der uma prova pra ele, alguma coisa, ele não vai bem. Mas levou 10, 15 anos pra ele voltar pra escola. Para melhorar. E por fim ele continua na mesma função. Porque ele falou assim, eu não vou fazer outra coisa pra ter mais responsabilidade e ganhar menos. Não compensa pra mim. Né? Então ele preferiu se manter no cargo que ele estava. E tá tudo certo. Entendeu? O que eu tô dizendo pra vocês é simplesmente isso. Eu não tô dizendo nada além da realidade. Então tem jovens que sim,
Eles teriam que ser mandados embora da escola simplesmente por não terem habilidades escolares. O cara tá lá não é porque ele quer, ele tá lá porque o governo obriga ele. Porque se o pai tirar ele da escola, isso inclusive eu vi de um aluno, se meu pai me tirar da escola, o conselho tutelar bate na porta de casa. Certo, o conselho tutelar tá fazendo a parte dele. Mas aí, o conselho tutelar vai vir ver se o aluno tá estudando na sala de aula? Não vai ver. É a responsabilidade do professor. A culpa, a falha educacional é do professor. Né? A falha educacional é do professor. A escola é ruim. Parça. Né? Inclusive tem professor, tem pai que tá acompanhando meu canal. O cara olha e fala, pô, o cara estuda, o cara faz a parte dele. Como é que a gente faz com a escola? Como é que a gente faz com os alunos? Né? Tô tentando, né? Tô tendo que aprender, né? Porque um dos problemas meus na sala de aula é que eu sei passar conhecimento para quem quer aprender. Agora eu tô tendo que aprender a tentar passar informação para quem não quer aprender. Tô tentando fazer a missão impossível. Eu vou tocar no violão, inclusive, essa música. Próximo vídeo eu vou tocar essa música no violão. Entendeu? É isso. E eu vou chorar? Não vou chorar, mano. É minha função. É ossos do ofício. É ossos do ofício. Eu sempre quis ser professor, então eu sou professor. Ponto. Tá aqui. Qual que é os ossos do ofício? Burocracia e ter que lidar com um aluno que não quer aprender. Graças a Deus, olha, graças a Deus, em todas as escolas que eu estou, todos os alunos são muito respeitosos. Muito respeitosos. São barulhentos. Uns não querem aprender, outros querem aprender, outros são neutros, assim, não são bagunceiros, não me atrapalham, mas deixam eu passar minha matéria, mas... E tá tudo certo. Ossos do ofício, porque isso sempre foi assim, sempre será assim. Mas minha dica para melhorar, se a gente pudesse remover os alunos ruins, ou se o aluno, na prova paulista, o aluno foi ruim e ele tem problemas comportamentais, já foi observado que ele não tem interesse em aprender, 3, 4, 10, 5 professores comprovaram que ele não tem interesse em aprender, remove da escola. Ponto. Aí você ia ver os índices melhorarem, você ia ver a capacidade do professor melhorar. Porque também o outro aluno ia olhar assim e falar, opa, peraí, quer dizer que se eu não me esforçar aqui, quer dizer que se eu atrapalhar o professor, quer dizer que se eu vou ser expulso? O que eu vou dizer para minha mãe? O que eu vou dizer para o meu pai? Né? O que eu vou dizer? Aí o bicho ia correr, é igual o trabalho, né? Vou dizer um outro exemplo que aconteceu. Numa certa sala, tinha dois rapazes, assim, dois rapazes que, como eu disse, são educados e tal, respeitosos, sempre foram respeitosos comigo, mas que não faziam nada. Um mudou de escola, saiu da escola, e o outro foi expulso. Você sabe o que aconteceu com essa sala? É nota 10 para passar a matéria. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque exatamente aquilo que eu disse aconteceu. Exatamente. Quando você começa a remover aqueles que não têm interesse nenhum de estar na escola, a coisa anda. A coisa anda. Né? A coisa flui. Eu sei, eu preciso melhorar como professor. Talvez daqui 5 anos eu tenha uma abordagem, eu vou ter uma abordagem completamente diferente da que eu tenho. Talvez eu pense de maneira diferente. Mas uma coisa eu sei, eu me preparei, eu estou preparado para passar conhecimento para quem quiser aprender. Agora, nesse exato momento da minha vida, eu estou aprendendo a tentar passar informação para quem não quer aprender, que é missão impossível. Mas, vamos lá, né? Tamo junto no campo de batalha, à disposição. Qualquer pergunta, só falar aqui e tamo junto.